Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Izzy Godinho e hoje nós vamos fazer a 7ª parte da leitura deste livro, que é o livro Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. E já tem aqui uma playlist no canal com as 6 primeiras partes da leitura, que não são 6 capítulos, mas são só subdivisões mesmo que eu fiz no livro, para que tivesse assim 10 vídeos, né? Eu dividi a leitura aqui em 10 vídeos ou 10 partes. E alguns vídeos, já que eu não leio o resuminho aqui do livro, mas eu acho importante ter essa contextualização, né? Para quem não acompanhou ainda as outras partes da leitura e de repente tem aí, desperte o interesse no livro assistindo essa parte aqui. Então, o resumo é o seguinte. Em Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas, o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar. Ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não nos aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. Então esse é o resuminho que fica aqui na parte de trás do livro. E aí, para quem se interessar, eu recomendo muito que você assista aí os 6 vídeos anteriores para ter a sequência da leitura aí comentada de todo o livro. E antes da gente começar essa leitura aqui, eu já quero te pedir para deixar o seu like, se você gosta desse canal, já se inscrever também e ativar o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Isso é muito importante para mim, para que o YouTube entregue essa mensagem, esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E hoje nós começamos num capítulo que se chama Liberdade do Significado à Realidade. Já somos livres, mas ainda não. Parece um jogo de palavras, mas não é. Trata-se de uma perspectiva muito interessante que pode ser explicitada de maneira simples a partir de uma frase. Nem tudo o que temos já é nosso, porque carece ser conhecido e conquistado. É simples. Já parou para pensar nos inúmeros talentos e habilidades que você possui, mas que ainda não desenvolveu por falta de cultivo? É disso que estamos falando. Há talentos que só poderemos saber que possuímos se nos empenharmos para despertá-los. É processual, isso é, carece de tempo, disciplina, projeto. Liberdade é semelhante a um talento. É um elemento constitutivo humano desencadeado à medida que o ser humano se esmera no processo de torná-lo real. A conquista da liberdade se dá no mesmo processo do tornar-se pessoa. Ao tomar posse de si mesma, a pessoa torna-se livre para ser para o outro. Um movimento gera o outro, de maneira que serei mais pessoa à medida que for mais livre, e mais livre à medida que for mais pessoa. Toda vez que sofremos uma violência, de alguma forma, nossa liberdade é ameaçada. Isso porque um ato de violência tem o poder de repercutir diretamente na estrutura do ser. A violência declarada ou velada aprisiona nossa humanidade e a priva de viver o desafio de alcançar a si mesma. Na parte anterior, na parte 6 aqui do livro, foi falado bastante a respeito da violência velada e da violência declarada. Então, se você quer saber mais a respeito disso aí, está no vídeo anterior. Por isso, o desafio humano da liberdade consiste em tomar posse do que se é, mas que ainda não foi totalmente alcançado. Para entendermos melhor essa questão, vamos nos remeter ao contexto da filosofia de Aristóteles. Há 2 categorias filosóficas explicitadas na reflexão de Aristóteles, ambas de fundamental importância para uma compreensão mais acertada do que pretendemos analisar. No afã de explicar a realidade, Aristóteles estabelece as categorias do ato e potência. Para ele, o movimento da vida parte sempre da potência ao ato, da privação à posse. O interessante é que as categorias aristotélicas sugerem uma interação constante. O ato é também potência, porque está na circularidade do movimento. O ato é tudo aquilo que já é, e potência é tudo aquilo que o ato ainda pode ser. Difícil? Creio que não. É possível simplificar. Uma árvore é um ato em potência de se tornar inúmeras cadeiras. Afinal, uma árvore é matéria-prima que poderá ser transformada naquilo que o marceneiro determinar. A árvore é ato, mas a cadeira é impotência, da mesma forma como pode ser também uma mesa.
As categorias do ato e potência conferem uma dinâmica para a vida. Além delas, Aristóteles estabelece duas outras que serão fundamentais para a nossa reflexão. São as categorias de essência e acidente. Essência é o fundamento que gera a realidade, isto é, que a faz ser o que é. A essência dá identidade ao ser. Refere-se ao âmago daquilo que é. Já o acidente é apenas um elemento que se refere à essência, mas que não é determinante para o que é essencial. Exemplo que ajuda a entender: uma flor, essência, pode ser grande ou pequena, acidente. O tamanho da flor não modifica sua condição essencial, é uma flor mesmo pequena. Trazemos aqui as categorias aristotélicas para que elas nos ajudem a entender o processo da liberdade em nós. Para a antropologia teológica cristã, a liberdade é considerada a partir do dom que se concretiza aos poucos por meio do esforço humano. Apesar de livres, ainda não somos totalmente o que somos, isto é, somos livres, mas ainda experimentamos prisões em nossa vida. É por isso que podemos nos compreender como realidades processuais, isto é, estamos em constante processo de feitura. O ser humano se constrói aos poucos, tudo já está nele, mas é preciso conquistar-se, alcançar a essência. Caso contrário, corre-se o risco de morrer sem ter chegado ao que essencialmente se é. Aí aqui eu vou fazer uma pausa, porque muitas coisas interessantes até agora, né? Primeiro, é o que eu sempre falo, da formação do Padre Fábio, que proporciona esse tipo de reflexão, esse tipo de aprofundamento naquilo que está sendo falado. Aqui ele falou de Aristóteles e ele tem propriedade para falar disso a partir da formação que ele tem em filosofia, e agora ele cita aqui a antropologia teológica cristã, que ele fala a partir da formação dele da teologia. Então eu acho muito interessante toda vez que ele une o conhecimento dessas áreas, né, da teologia, da filosofia e da educação, que é outra formação dele, para falar a respeito de algum tema, porque dessa forma ele consegue navegar entre esses conhecimentos, digamos assim, para fazer uma reflexão mais profunda, que eu acho extremamente interessante. E aqui falando a respeito da liberdade, né, é muito legal pensar que nós nascemos livres, mas que nós precisamos conquistar nossa liberdade. Existe o roubo, né, que é o roubo da subjetividade, que é o tema central aqui desse livro. Você precisa tomar posse daquilo que você já tem. Você já tem, mas você precisa se apossar daquilo para que você não perca. O fundamental já nos foi entregue, mas o que agora temos diante de nossos olhos é a árdua tarefa de levantar as paredes da construção que podemos ser. Cada ser humano, ao seu modo e tempo, vive essa aventura de desvendar-se. O autoconhecimento é condição irrenunciável para uma existência feliz e realizadora. Ah, como é bom ver isso, né? O autoconhecimento, aquilo que eu venho falando acho que eu falei desde o primeiro vídeo aqui desse canal, eu venho falando, gente, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes para que você alcance a realização, a felicidade. E aí, lê isso aqui agora, é muito bom, olha só. O autoconhecimento é condição irrenunciável para uma existência feliz e realizadora. É por meio dele que a pessoa alcançará o instrumental de sua realização, visto que ele é desvelamento de possibilidades e limites. Nenhuma realização é possível quando se desconsideram os elementos constitutivos da sua condição. Ser humano é poder, mas também é carecer. Se por um lado temos as possibilidades, por outro temos as carências. A liberdade é elemento constitutivo do ser humano. É estatuto, condição, mas precisa ser considerada como dom que se desdobra na tarefa. Parece estranho, mas é simples. A liberdade que há em nós precisa ser libertada. Assim como a semente, uma árvore em potência, condensa todas as possibilidades da árvore que um dia virá, uma semente em ato, também o ser humano condensa em si inúmeras possibilidades que dependerão de atos, que as desencadearão. A semente já é árvore, mas em potencial. Terá de passar pelo processo de superar todas as adversidades do seu espaço para finalmente chegar a ser o que já era em potencial. Será necessário crescer, lutar para alcançar tudo o que já é, mas em potencial. E eu lembrei de uma coisa muito legal
que é exatamente essa questão do potencial. Duas coisas, na verdade. Primeiro, que quando eu criei a Semente Artesanatos, né, que é a minha empresa de artesanato, eu ainda sou artesã, só que eu tô num momento de pausa. E quando eu coloquei o nome Semente Artesanatos, foi exatamente nesse sentido, que a semente, ela tem um enorme potencial dentro dela, que é o potencial de ser árvore. Todo o potencial está contido dentro da semente. Então, por isso que no começo, quando eu comecei, né, a Semente Artesanatos, eu falei, eu tô começando algo muito pequeno, mas que tem um potencial de crescer. E eu falo disso no primeiro vídeo desse canal, quando eu falo a história da Semente Artesanatos. O primeiríssimo vídeo do canal eu falei a respeito disso. E eu não sei se foi nesse mesmo vídeo que eu fiz esse comentário, mas provavelmente foi, é que eu falava muito isso com meus alunos. Porque eu falava com eles assim, gente, eu enxergo em vocês muito potencial. Eu falava assim, ó, vocês imaginem uma mola muito grande, muito forte, mas que a gente pegou essa mola e comprimiu, juntou pra cá, ficasse bem do menor tamanho possível que ela possa ser. E aí a gente foi lá e amarrou com uma cordinha. Essa mola, ela tá ali contida, ela tá espremida. Se você corta essa cordinha, o que essa mola faz? Ela se expande. Aí eu sempre falava isso com eles. Eu vejo em vocês um potencial gigantesco. Vocês têm meus alunos de ensino médio, né? Tinham menos de 18 anos de idade, 16, 15 anos, 17 alguns. E eu falava assim, gente, mas vocês precisam exercer o ato de ir lá cortar essa cordinha. Porque senão esse potencial, o potencial, ele não é ser. Ele pode ser. Mas esse potencial pode ser desperdiçado quando a gente não trabalha. Uma das formas da gente trabalhar esse potencial é o quê? O autoconhecimento. O trabalho que nós temos sobre nós mesmos para nos autoconhecermos e para nos autorrealizarmos. Então, isso é muito importante. Eu já falava isso com eles em outras palavras, né? E como que as coisas se unem, né? Quando eu falava isso para os meus alunos lá em 2014, 15, olha quanto tempo tem isso, já tem aí 7 anos, né? 8 anos quase. E quando eu comecei a Semente Artesanatos, foi em... Mas eu vou colocar aqui, a data exata eu considero a data de criação, assim, da Semente Artesanatos. Então, quando eu leio isso daqui, junta tudo. Porque este canal aqui é um processo de autoconhecimento o tempo todo. Desde o início lá, quando eu comecei a falar dos processos que permeiam as criações artesanais. Era esse o primeiro tema aqui do canal. Depois, quando eu comecei a falar sobre... Aí eu coloquei autoconhecimento, desenvolvimento, relações humanas, não sei o quê. Eu me aproximei mais do que hoje eu tenho aqui. Aí, durante um tempo, eu falei a respeito de empreendedorismo. Olha só, empreendedorismo feminino digital. Esse tempinho, né, durou acho que só 2, acho que foram 3 vídeos com esse tema. Deu uma louca na época, eu falei, não, vou falar disso. E aí depois eu voltei para ser um canal sobre felicidade. Passei um bom tempo falando a respeito de felicidade. Aí aconteceram alguns processos comigo. Eu não estava conseguindo, na verdade, falar a respeito de felicidade, porque eu estava vivendo meus processos difíceis e tal. E aí esse canal se voltou novamente para reflexões e para autoconhecimento. E aí, agora, nesse momento, tá muito voltado para leituras e meditações. Enfim, tudo isso, toda essa história de 2 anos de canal, que agora eu acho que já completou 2 anos de canal, já. É engraçado, eu não comemorei, né, os 2 anos de canal. Foi dia 3 de dezembro a postagem do primeiro vídeo. Eu devia ter feito um vídeo comemorativo, né, de 2 anos. Mas enfim, nesses 2 anos de canal houve muito esse processo de autoconhecimento, né? E agora, num momento assim de essas epifanias que a gente tem, né? Eu anotei aqui leituras com comentários e causos. Que é uma coisa bem mineira, né? Essa questão do causo, contar causo. Eu anotei como algo assim que me gera identificação. Talvez eu volte o canal mais somente para leitura nos próximos tempos, sabe? Porque é uma coisa com a qual eu me identifico realmente muito. E trazer leituras de tipos diferentes, não só essa leitura mais voltada para o autoconhecimento, mas trazer também algumas biografias de pessoas que são muito inspiradoras, como é o caso do livro que eu sempre indico aqui, A Bailarina de Auschwitz. É um dos livros que eu gostaria muito de trazer aqui. Tem um outro que se chama Coragem de Não Agradar, que talvez ele venha na sequência aqui desse livro, né, quando eu terminar esse Quem Me Roubou de Mim. Na outra vez eu fiz uma votação para vocês escolherem, né, e tinha O Poder do Agora e o Quem Me Roubou de Mim, ganhou Quem Me Roubou de Mim, então talvez eu venha fazer uma outra votação, mas enfim. Tudo isso que eu vivo aqui no canal é processo de autoconhecimento e eu espero que leve vocês aí também que me assistem ao processo de autoconhecimento. O autoconhecimento, na verdade, é o que permeou tudo desde o primeiro vídeo desse canal. Então agora a gente começa um outro capítulo que se chama Exercitando Liberdades. Liberdade fundamental e liberdade eletiva. A liberdade está para o ser humano assim como a semente está para a árvore. É potência.
É vocação, mas é também luta e empenho. Quando falamos dessa liberdade que já está no ser humano, mas que precisa ser conquistada, estamos nos referindo a uma liberdade fundamental, que também pode ser chamada faculdade entitativa. E aí embaixo vem explicando o que é essa faculdade entitativa. Entitativa, referente ao ente, ao ser, aquele que tem existência, o que é, o que existe. Quando falamos dessa liberdade que já está no ser humano, mas que precisa ser conquistada, estamos nos referindo a uma liberdade fundamental que também pode ser chamada faculdade entitativa, isto é, uma condição irrenunciável, um estatuto que nos identifica e nos diferencia. Essa liberdade fundamental é elemento constitutivo do ser humano. Está na semente, na essência que se desenvolverá ao longo da vida. Por outro lado, temos a liberdade circunstancial categorial. E aí vai explicar também o que é categorial. Classificação das realidades. Escolher é classificar a realidade. Isso é bom, isso é ruim. Isso me fará bem, isso me prejudicará. O carro vermelho é mais bonito que o preto e assim por diante. Liberdade categorial é a liberdade de toda hora. São as escolhas mais simples do dia a dia. E eu quero muito falar a respeito, vou falar mais uma vez aqui, do Conto da Aia. Essa série é muito interessante, uma série assim, eu não sei se você já ouviu falar, mas se você não ouviu falar, e lê mais ou menos do que se trata a série. Ela é uma distopia. Uma distopia é o contrário de uma utopia. Utopia é uma idealização de uma realidade perfeita, né? Digamos assim, eu idealizo que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. É igual a música, que eu esqueci o nome do autor e o nome da música também. Mas a distopia seria o contrário. Deu tudo errado, deu uma merda gigante e aí aconteceu isso daqui. Hoje nós temos isso daqui. Isso é chamado, né, de distopia. Enquanto na Aia a gente tem uma distopia de um futuro onde deu muita merda, mano. Deu muita merda. E fala-se muito a respeito da perda da liberdade de todos. Até aqueles que estão no poder, né, no alto comando, eles também têm as liberdades cerceadas, têm as liberdades cortadas, né? Então eu quero muito falar a respeito de O Conto da Aia aqui. Não vai ser uma coisa fácil de se fazer. São 5 temporadas até hoje, vai ter a 6ª temporada ainda. Por outro lado, temos a liberdade circunstancial categorial. Essa experiência de liberdade se dá nas circunstâncias da existência. A vida humana é um exercício constante do que chamamos liberdade eletiva. Isso é, liberdade que nos ajuda a fazer escolhas. É a resposta que damos a nós mesmos e aos outros diante das inúmeras interpelações e alternativas. Essa liberdade é relativa porque sofre variações. O inegável é que a moldura da vida é composta dessas pequenas escolhas. Liberdade eletiva é a liberdade de toda hora. São as respostas para as perguntas mais simples. Aonde vou? Que roupa usarei? O que faremos para o almoço? Coisas simples que passam pela nossa eleição de toda hora. Liberdade entitativa é mais profunda. São as respostas para as perguntas mais fundamentais. Quem sou eu? Quais são minhas possibilidades? Quais são meus limites? O que tenho feito da minha vida? Por que tenho medo? São questões que ultrapassam o superficial dos dias. São mais elaboradas, mas deveriam passar o tempo todo pela nossa reflexão. Deveriam. Acho que isso é muito abandonado nos dias de hoje. Isso é o autoconhecimento que eu venho falando e falando tanto aqui nesse canal. Eu sempre falo aqui muito do princípio da descartabilidade das coisas, né? O tanto que a gente descarta o tempo todo, o tanto que a gente consome numa velocidade que toca somente a primeira pele das questões e só. Trecho desse livro aqui que está nas partes anteriores. Então a gente só vê ali o muito superficial e passa. O muito superficial e passa. Eu dei o exemplo, né, do TikTok e do Instagram no último vídeo, porque é aquele modelo de consumo assim, né? Você vai passando aqui com o dedo pra cima, aí você vê um videozinho, você não vê, ele tem 30 segundos, mas você vê 3 segundos e passa pra cima, dá uma risada, passa pra cima. Então assim, quanto nós somos convidados o tempo todo a consumir de maneira superficial as coisas. Então tanto é que quando a gente faz uma leitura de um livro, quando a gente fala, quando a gente reflete a respeito, quando a gente tem um vídeo que leva ali 40 minutos, igual eu tenho a ousadia de colocar aqui no YouTube, mas eu acredito, né, é quando a gente tenta fugir dessa superficialidade, colocar as coisas de uma forma mais profunda e mais significativa para nós, para nossas vidas. Então, olha só, vou repetir esse parágrafo que eu achei extremamente importante. Liberdade entitativa é mais profunda. São as respostas para as perguntas mais fundamentais. Quem sou eu? A gente precisa se debruçar em cima dessas verdades.
A gente precisa parar para pensar sobre isso, sobre o risco de nós não despertarmos aquele potencial que a gente falou lá atrás. A semente tem um potencial de ser árvore, tá? Que árvore? Não sei. Então pensa nesse sentido. Eu sou semente e eu tenho o potencial de ser árvore. Que árvore eu posso me tornar? Não sei que árvore eu posso me tornar. De repente eu vou ser uma comunicadora de ideias, como eu estou fazendo aqui. De repente eu vou me expressar através da arte, através do meu artesanato. De repente eu vou me expressar através de uma outra forma. De repente, por exemplo, eu venho falando a respeito de... venho pensando a respeito de podcast, do modelo de podcast. Quais são minhas possibilidades? Acabei de falar. Vou me expressar aqui como comunicadora no YouTube, no Instagram, nas outras redes sociais diversas que estão por aí. Vou me expressar através da arte, vou me expressar através de um podcast, através de quê? Ou não vou me expressar. Pra mim não faz muito sentido, quero me expressar, sabe? Tenho coisas a falar e acho que essas coisas podem ajudar outras pessoas. Então, pra mim, isso é o que tá fazendo sentido, que vem fazendo sentido há 2 anos aqui pra mim. O que é expressar? Outra pergunta. Vou falar a respeito do artesanato, dos processos que permeiam as minhas fases artesanais, né? O meu processo de criatividade. Vou falar a respeito de empreendedorismo, vou falar a respeito de autoconhecimento, vou falar a respeito de felicidade, vou falar a respeito... O que comunicar, né? Quem eu sou? Quais são minhas possibilidades? Quais são os meus limites? Os meus limites é porque eu preciso que isso me renda, que essa seja uma fonte de renda para que eu possa subsistir, para que eu possa viver a partir disso, a partir dessa comunicação. Como eu não posso ainda, o que eu preciso? Eu preciso ter um trabalho CLT ainda, que não é um trabalho de horário integral, mas que me possibilita subsistir enquanto eu faço esse outro movimento aqui, enquanto eu faço esse outro trabalho, poder render financeiramente falando. Outro limite que eu tenho é depressão, ansiedade. Isso são limites, são limitadores. Não são? São sim. São sim porque, enfim, eu já falei aí a respeito em outros vídeos e tal. Eu vou deixar a capa aqui que aí vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. Porque se eu for me adentrar nisso aqui agora, vai ser 40 minutos falando a respeito disso e não vai ser produtivo. E conta, esse conteúdo já existe, né? Se fosse necessário falar isso agora, eu falaria sem nenhum problema. Mas esse conteúdo já existe e está no outro vídeo. O que tenho feito da minha vida? Cara, importantíssimo. Você já se perguntou isso várias vezes? O que você tem feito da sua vida? As coisas só vão acontecendo e te atropelando e você vai aceitando e tudo bem, era o que era pra ser, né? Você tem aquela frase, o que é pra ser seu, dará um jeito de chegar até você. Você acredita nisso? Real? Que eu não acredito, não. Se for pra ser seu, vai dar um jeito de chegar até você. Não vai dar um jeito de chegar até mim, não. Eu que não lute pra conquistar, não, pra ver se eu não chego lá. Isso aí, pra mim, sinceramente, essa frase pra mim é balela. Mas balela grande mesmo, sabe? Por que tenho medo? Por que eu tenho medo? Tantas coisas causam medo na gente, né? Durante algum tempo eu tive medo do que as outras pessoas iam dizer por eu estar fazendo vídeos aqui. Esse medo pra mim já não tenho, sabe? Mas passo por outros medos, a gente sempre tem medos, né? Medo de não dar conta, medo de não ser bom o bastante, medo de não fazer o suficiente, medo de não dar certo, medo de muitos medos. Então essas são questões que eu acho importante que a gente se debruce sobre elas, não pra gente ficar só parado assim pensando, tipo... Não, mas essas perguntas conduzem a gente a respostas. O dia que eu cheguei e sentei e falei assim, eu vou gravar um vídeo, foi uma resposta de perguntas anteriores que eu vinha fazendo pra mim mesma. Quando eu começo a trazer leituras aqui pro canal, quando eu falo, gente, eu vou trazer leituras, é porque a leitura pra mim ela é tão significativa que eu falei, gente, é isso que eu quero transmitir, entendeu? A gente sempre quer transmitir aquilo que a gente tem de melhor, né? Então é isso que eu quero transmitir. Então essas perguntas nos trazem respostas e essas respostas nos levam a mais perguntas, tanto que vou citar uma outra frase aqui do livro, não vai ser ipsis literis, né? Literalmente, mas a morte nos surpreenderá e ainda estaremos no nosso processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento ele nunca tem fim, mas a gente evolui, né? Porque a gente não pode se negar a evoluir, porque senão a gente está fazendo o que aqui? Eu acredito profundamente que nossa experiência aqui humana, ela é para o nosso crescimento, nos tornarmos seres humanos melhores. Então, a gente não pode ficar parado, a gente evolui. Só que nossa própria evolução vai nos trazer mais perguntas e esse processo vai rodando aí ao longo da vida. E é um processo maravilhoso, então eu acredito que vale muito a pena, é muito satisfatório.
São questões que ultrapassam o superficial dos dias, são mais elaboradas, mas deveriam passar o tempo todo pela nossa reflexão. O interessante é perceber que essas duas formas de liberdade estão naturalmente entrelaçadas. A liberdade mais profunda é construída diariamente no exercício das pequenas escolhas. Aqui está a chave que vale a pena levar conosco. Ela nos abrirá muitas portas. Quando fico atento às escolhas mais simples, aquelas que a todo momento eu realizo na minha história, de alguma forma já posso saber se estou aprisionando ou se estou libertando a minha liberdade fundamental. Se nas circunstâncias da existência faço escolhas que confirmam a minha liberdade fundamental, estou sendo livre de fato. Estou regando bem a minha semente, para que ela se transforme na árvore que traz dentro de si. Mas se nas circunstâncias da minha vida faço escolhas que me aprisionam, estou deixando de fazer aflorar o meu fundamento. O que aparentemente parece inofensivo a nós acaba comprometendo nossa inteireza. A liberdade fundamental depende das liberdades categoriais. O exemplo é simples e pode nos fazer entender. Temos uma escultura preciosa, rica de detalhes, mas que está muito empoeirada. Cada pedaço dessa escultura, submetido a um processo de limpeza, revelará a beleza que a poeira insiste em esconder. Se, em vez de limpar, optarmos por expor a escultura a novas nuvens de poeira, os detalhes da beleza ficarão ainda mais ocultos. A liberdade fundamental é uma escultura belíssima que todos nós trazemos cravada no mais profundo de nossa condição humana. A liberdade circunstancial, categorial, é a oportunidade que temos de trazê-la à tona ou não. A experiência humana nos ensina que o amor condensa o poder de fazer o outro ser livre. É disso que estamos falando. Amar concretamente alguém consiste em viver a responsabilidade, a proeza de ter de retirar os excessos que ocultam suas belezas. Amar é assumir a responsabilidade de viabilizar o florescimento da liberdade fundamental que há no outro. Todo gesto humano, por menor que seja, pode se tornar significativo no processo de conquista e alcance dessa liberdade fundamental. Somos históricos, isto é, vivemos situados, contextualizados, e essa experiência histórica é determinante para a nossa busca. Cada um, ao seu modo e intensidade, está intervindo no processo dos que estão mais próximos. Creio que seja sempre necessária uma análise minuciosa de nossa influência na vida dos que estão mais próximos de nós. Nosso jeito de viver pode promover ou não a liberdade fundamental daqueles que fazem parte do nosso horizonte de sentido. Se nós dizemos que amamos, então precisamos ser instrumentos de libertação na vida dos que dizemos amar. O que dá testemunho de nosso amor não é a declaração que a linguagem das palavras nos permite, mas é a linguagem dos gestos que concretizamos diariamente. Só o amor faz ser livre, porque ele quebra os cativeiros que nos aprisionam. Ele tem o dom de devolver a liberdade e por isso não há experiência de amor fora da liberdade. Ninguém pode ser amado e ao mesmo tempo ser mantido cruelmente na prisão. Não podemos acreditar no amor de quem nos aprisiona e nos mantém em cativeiro. O amor verdadeiro é o amor que faz ser livre, que faz ir além porque não ama para reter, mas para promover. Amor e liberdade são duas vigas de sustentação para qualquer relação que pretenda ser respeitosa. Se Deus nos fez livres, o amor de quem nos encontrar pela vida não pode ser contraditório ao amor que nos originou. O outro que acabou de chegar não tem o direito de se tornar obstáculo para aquele que nos sustenta em nossa condição primeira. Se quiser nos amar, se quiser fazer parte de nossa vida, terá de ter diante dos olhos o que somos, o que ainda podemos ser e não o que gostaria que fôssemos. O amor só acontece quando deixamos de imaginar. Só a realidade autentica o amor, atesta sua verdade. Estamos em processo de feitura e Deus nos devolve a nós mesmos o tempo todo. Ele nos devolve pelas mãos históricas de quem nos encontra, de quem nos ama. É o amor humano de Deus manifestado em minha vida pela força de pessoas concretas, cheias de voz e de gestos. Essas são as pessoas que nos ajudam a conquistar o que não sabíamos possuir. Elas nos mostram o avesso de nossa realidade porque o amor é uma espécie de lente que amplia nossa autopercepção. O olhar de quem nos ama é um olhar que nos devolve, abre portas. Por outro lado, se o amor que nos dedicam não está comprometido em atualizar em nossa vida o amor divino, haverá o risco de sermos roubados de nós, de nos tornarmos vítimas nas mãos dos outros e de sermos fechados nas estruturas minúsculas de um cativeiro afetivo. E aí ele está buscando, Ele fez todo o aparato conceitual para depois buscar a questão
do sequestro da subjetividade, que é o tema central do livro. Cara, ele faz isso imensamente bem. Nossa, maravilhosamente bem. Se já afirmamos que, pelas mãos humanas, Deus toca em nossa vida, amando-nos no amor humano que nos promove, por outro lado, também podemos dizer que as estruturas diabólicas nos alcançam cada vez que o amor doentio dos outros modifica nossas escolhas e afeta nossa liberdade fundamental. Uma coisa é certa: quanto maior é o bem que nos provocam, maior é o desejo que temos de ficar por perto. O desejo sobrevive assim. O outro nos apresenta um jeito novo de interpretar o que somos e por essa nova visão nos apaixonamos. O que nos encanta no outro é o que ele nos conseguiu fazer enxergar em nós mesmos. Egoísmo? Não. Apenas o primeiro pilar do conceito de pessoa, alcançando uma profundidade ainda maior dentro de nós. E aí vem um daqueles trechos maiores do livro, igual esse daqui, ó, que se chama Vir a Ser. Eu procuro por mim, eu procuro por tudo o que é meu e que em mim se esconde. Eu procuro por um saber que ainda não sei, mas que de alguma forma já sabe em mim. Eu sou assim, processo constante de vir a ser. O que sou e ainda serei são verbos que se conjugam sob a aura de um mistério fascinante. Eu me recebo de Deus e a Ele me devolvo. Processo de identificação forte nesse momento. E aí vem um outro capítulo que se chama Entre o Desejo e o Prazer. Como já vimos, tornar-se pessoa é estabelecer o equilíbrio entre os dois pilares, disposição de si e disponibilidade para o outro. Uma pessoa estabelecida nessa harmoniosa construção tem mais facilidade de lidar com sua vida afetiva, com seus conflitos e com suas conquistas. Sempre que falamos de vida afetiva, de alguma forma esbarramos em dois conceitos fundamentais: desejo e prazer. Esses dois conceitos fazem parte da vida humana e constantemente perpassam nossas condutas, escolhas e atitudes. Somos movidos pelos desejos e pelos prazeres. Fundamentado como pessoa, torna-se mais fácil viver a dinâmica do prazer sem dele tornar-se escravo e, ao mesmo tempo, saber descobrir o desejo como elemento vital que traz duração às relações humanas estabelecidas. Essa reflexão é importante uma vez que um dos grandes limites encontrados nas pessoas é a busca desenfreada do prazer, seguida pelo desconhecimento da força que há no desejo. Quanto maior é a fragilidade de uma pessoa, maior é a facilidade que ela terá de entregar-se ao mundo do prazer, que naturalmente nega qualquer forma de sacrifício. Incapacita de viver os limites próprios de qualquer processo de escolha e os sofrimentos que dele provém, a pessoa passa a interpretar a vida de maneira ingênua e simplista. Já na perspectiva do desejo, a vida é mais real. Há sempre um espaço para o sacrifício, a luta, o desafio. Aqui me lembrou muito a questão das drogas, né? Das drogas, do álcool, que também é uma droga, enfim, do cigarro, enfim. Quanto maior a fragilidade de uma pessoa, maior é a facilidade que ela terá de se entregar ao mundo do prazer. Muitas pessoas, né, por fragilidade exatamente, se entregam a esses prazeres que na verdade são muito destrutivos. Então me lembrou muito quando eu estava lendo esse parágrafo. Por isso faremos agora uma distinção que é de suma importância nesse momento de nossa reflexão: desejo e prazer. Há uma diferença fundamental a ser observada. Desejo não é o mesmo que prazer. Quando não diferenciamos essas duas realidades, incorremos ao erro de estabelecer relações objetais, isso é, tratar o outro como objeto de nosso prazer. A busca pelo prazer pode nos cegar para a dignidade do outro e, consequentemente, acorrentá-lo nos cativeiros do nosso egoísmo. Quando vivemos na esfera do desejo, isso se torna muito diferente, pois o desejo é bem mais profundo que o prazer. O desejo parece atuar em nossas motivações mais conscientes e, assim, naturalmente, tendemos a descobrir os sacrifícios e as limitações como processo natural para o crescimento que necessitamos. Vejamos. A vida sob o foco do desejo. Toda vez que identificamos um amor que realmente nos faz crescer na vida, de alguma forma queremos preservá-lo. São as relações duradouras que atravessam o tempo e ultrapassam o horizonte da utilidade. São amores que se preservam pela força do desejo. Desejo é uma palavra bastante sugestiva, ela já despertou muitas reflexões interessantes. Para a filosofia, o desejo é uma tensão que direciona o ser humano para uma finalidade. Essa tensão recebeu muitos nomes ao longo da história da filosofia. Platão e os filósofos cristãos associaram o desejo à imperfeição dos seres. Só deseja aquele que carece. E carecer é o mesmo que ser imperfeito, limitado. Talvez seja por isso que o termo desejo tenha sido tão mal interpretado pelo contexto religioso ao longo dos tempos. Sabemos que durante muitos séculos o discurso religioso foi perpassado pela mística do sofrimento e do sacrifício. Com isso, naturalmente, o desejo passa a ser interpretado de maneira rasa e estreita.
O que vimos foi a associação direta do desejo a pecado. A filosofia budista compreende o desejo como um sério obstáculo à realização humana. O nirvana é justamente um estado de espírito em que o ser humano alcança a supressão dos desejos e entra numa espécie de nada querer, nada desejar. Interessante porque no livro anterior, né, Um Coração Sem Medo, ele é muito baseado no budismo. A psicologia nos diz que somos o território dos desejos. O ser humano não vive sem desejar. Desejos podem ser conscientes ou não. Tudo dependerá da capacidade que cada um tem de conhecer-se. Freud é uma referência para esse assunto. Lacan, importante nome da psicologia, sugeriu que a duração de um desejo está diretamente relacionado à sua satisfação. Uma vez consumado, o desejo deixa de existir, dando espaço para um novo. Assim podemos entender o dito popular: o melhor da festa é esperar por ela. A expectativa muitas vezes é bem melhor que a realização do que esperávamos. Pois bem, as especulações são muitas. Nosso objetivo é retomar o contexto do desejo como realidade humana que não se opõe à felicidade e à construção da pessoa. Desejo como motor que nos leva pelas tortuosas estradas de nossa realização. Desejo que nos segura e que nos mantém na estrada, mesmo quando deparamos com realidades adversas. Desejo como toda e qualquer pulsão que nos movimenta rumo a alguma realidade. Desejo como combustível da vida. Uma coisa é certa, vivemos constantemente o ciclo dos desejos. A realização de um já é o início do outro, e assim vamos nesse movimento sem fim. Enquanto estivermos vivos, seremos seres desejantes. O desejo é uma espécie de visgo que nos prende à vida. Quanto mais desejamos, maior é a sensação de estarmos vivos. O desejo perpassa todas as nossas relações. É por isso que podemos dizer que a duração de uma relação está diretamente ligada à permanência do desejo. O que nos faz querer estar ao lado de alguém é o desejo. Não o mesmo desejo de sempre, mas o desejo que se modifica à medida que vivemos o processo natural da vida. Retomemos a reflexão de Martin Buber. O que gostamos no outro é o que resulta do encontro que realizamos com ele. É a terceira pessoa, é a que nasce do encontro. E essa terceira pessoa, que chamamos de nós, quando desejada, tem o poder de nos fazer permanecer. A permanência nas relações sinaliza que o desejo está vivo, que ele foi mantido, que não morreu com o passar do tempo. Desejar é uma constante na vida humana. Existem desejos temporários. Passar no vestibular, por exemplo, depois de alcançado, ele se transforma num desejo de fazer a faculdade. Depois da faculdade vem a especialização, o mestrado, o doutorado, a profissão. Um desejo ocasiona o outro. Quando falamos de pessoas e suas relações, de alguma forma estamos falando também de desejos temporários e desejos permanentes. E nisso há uma questão fundamental. Relações duradouras são aquelas que o desejo sustentou. Isto é, ainda que tenha um desdobramento do desejo, percebemos existir um detalhe fundamental, um foco que permanece. O outro mudou, foi transformado pela vida, mas ainda continua sendo foco do desejo. A relação é duradoura à medida que o foco do desejo permanece. Os desejos até foram modificados, mas o foco permaneceu e por isso o outro não quis ir embora. É interessante identificar que a permanência do desejo está intimamente ligada à preservação do mistério e da sacralidade da relação. Preservar o mistério não significa guardar segredos, mas consiste em manter a reverência que não permite a banalização. O outro é mistério que merece ser preservado. Por mais que eu o conheça, jamais terei o direito de dizer que já sei tudo sobre ele, porque sei que ele está em processo de feitura. Ele está se fazendo pessoa. Isso é muito legal. Tem uma frase que fala: evolua tanto a ponto de que as pessoas tenham que conhecer você de novo. É o que nós fazemos o tempo todo, né? O que esperamos, o que espera-se que nós façamos, que vamos evoluindo ao longo da vida, vamos nos tornando pessoas diferentes e preferencialmente melhores, né? Então é realmente muita pretensão achar que a gente conhece a inteireza do outro, porque a gente não conhece, né? Uma frase que minha mãe fala muito, e é outra frase que, enfim, que na sabedoria dela ela fala, né, que coração do outro é terra que ninguém pisa. E é assim, ela fala, coração do outro é terra que ninguém conhece, nesse sentido, entendeu? O que passa no coração do outro, só o outro sabe. Não adianta a gente... Por isso que eu odeio comparação do tipo assim, eu acho que fulano ficou até mais triste que você. Como assim? Você não sabe o tamanho da tristeza, como eu demonstro, como assim? Fulano ficou mais alegre que você, eu acho que fulano... Como assim, meu filho? Você não tá dentro de mim pra você saber o que é. Fulano ficou mais decepcionado que você. Como assim? Quem é você pra saber o tamanho da minha decepção, comparar com a decepção do outro e dizer o que é maior, o que é menor, o que é diferente? Como assim?
Fale mais sobre isso, vai lá. Não é assim que as coisas funcionam, né? Principalmente quando diz respeito ao nosso interior, né? Ao nosso sentimento. E porque sabemos que o outro está sempre em movimento, precisamos viver o constante processo da conquista, ainda que nossas relações já tenham ultrapassado a idade de 50 anos. Preservar o mistério é continuar conquistando, mesmo depois dos anos de casados. Essa reflexão nos liberta dos malefícios do mito do amor romântico, onde os personagens, sempre perfeitos, vivem felizes para sempre. Não, a vida não é um conto de fadas, mas nem por isso estamos privados da felicidade que eles nos sugerem. Detalharemos melhor esse assunto daqui a pouco. Precisamos entender que não existe ser humano ideal. O que existe é o ser humano certo. O ser humano ideal não possui defeitos. O ser humano certo tem defeitos, qualidades, e na soma de tudo é um resultado em que você resolve acreditar. O grande equívoco dos nossos dias é estabelecer as relações humanas a partir das substituições. Queremos que o outro seja a concretização humana de nossas idealizações. Hoje nos satisfaz e amanhã não mais. Trocamos, tentamos de novo, voltamos a trocar. As paixões são avassaladoras, mas os desencantos também. E assim vamos colecionando relações e os seus consequentes estragos. O que podemos identificar nessas paixões é que as pessoas não são foco de desejo, mas se limitam a ser foco de prazer. O prazer é passageiro, mas o desejo não. Quando o outro cumpre o papel de ser o objeto do meu prazer, eu o reduzo à condição de coisa. Essa objetificação já se caracteriza como sequestro. Há uma subjetividade sendo desconsiderada, uma vez que o outro foi reduzido à matéria da minha satisfação temporária. Sinceramente, eu não conhecia essa diferenciação entre prazer e desejo, né? Mas ao longo do que eu fui lendo aqui, eu fui observando muito também a questão do desejo, não em relação ao outro, mas o nosso desejo em relação à vida, né? O desejo de fazer algo, o desejo de fazer uma viagem, o desejo de fazer, seguir uma carreira, o desejo de crescimento, o desejo pelo autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, isso é um desejo também, né? Então eu associei muito também o desejo a outras coisas da vida que não a relação com o outro. E se for ver bem, né, o prazer realmente é uma coisa mais rasa, né? O prazer ele é muito momentâneo. A relação do desejo ela é muito mais profunda, né? Uma pessoa pode desejar um estilo de vida a vida inteira. A pessoa pode desejar uma carreira a vida inteira. Então é interessante, achei bem bacana. E aí vem o último título dessa parte que se chama A Vida sob o Foco do Prazer. Uma das principais características do mundo contemporâneo é a busca do prazer. As pessoas não são mais afeitas aos sacrifícios do passado, às demoras de outros tempos. Cada vez mais se socializam entre nós as oportunidades que nos prometem resultados rápidos, sem muitos esforços. O tempo de demoras já se foi. Comida rápida, serviços rápidos, porque não podemos esperar. É o pragmatismo tomando conta de nosso jeito de ver, viver e de ser no mundo. Falaremos detalhadamente sobre isso mais à frente. Que bom, né? Porque eu gosto muito de falar a respeito disso. Quando eu falei agora há pouco, né, a respeito de TikTok, Instagram, etc., é muito a respeito disso. E quando eu falo, especialmente, né, na época que eu dava aula, que eu era professora de matemática, que aquilo que os alunos não entendiam imediatamente era descartado. Não existe um esforço por fazer, por obter um conhecimento, né? Aquele esforço, aquele tempo dedicado ali é too much para eles, né? Demais para eles. Não, ou eu absorvo imediatamente, igual um conteúdo do TikTok, ou eu descarto. Então, isso nos tira muito do conhecimento, da profundidade das coisas, dos temas, daquilo que a gente pode aprender e do nosso autoconhecimento, obviamente, porque exige tempo. Os programas de televisão anunciam o tempo todo as novidades do mercado. Aparelhos que prometem emagrecer os gordos sem que eles saiam do sofá. Cápsulas que capturam as gorduras dos alimentos antes de elas serem absorvidas pelo organismo. Injeções milagrosas que fortalecem os músculos em corpos magros. Cirurgias que retiram as gorduras, ainda que ofereçam riscos, realizadas em clínicas que não oferecem a menor condição de segurança ao impaciente que procura por elas. Enfim, uma infinidade de promessas mágicas. E tem, né? E hoje tem. E essa questão do peso, ela é muito forte. A questão do ganhar dinheiro fácil também e rápido é muito, muito grande, sabe? Por exemplo, a questão do crescimento aqui no YouTube, se for olhar que eu estou há 2 anos dedicando a esse canal, parece uma infinidade de tempo e que eu não vou ter resultado e que eu já poderia ter desistido disso há muito tempo, sabe?
Mas só que o tempo das esperas, né? As pessoas não conseguem mais esperar. Eu continuo aqui acreditando no potencial deste conteúdo, eu continuo acreditando na mensagem que eu tenho a transmitir. Eu não sei, em porcentagem, quantas pessoas já teriam desistido com o mesmo tempo que eu tenho de dedicação, sabe? A literatura das bancas também se ocupa desses milagres, livros que prometem receitas de felicidade e equilíbrio emocional. Mas um detalhe, os autores são muito mal-humorados. Inclusive por isso que eu parei de falar sobre felicidade, porque eu estava vivendo um momento de depressão e eu estava falando a respeito de felicidade, então não fechava, a conta não estava fechando, eu não estava me sentindo bem falando a respeito. Quando eu comecei a falar de felicidade, eu falava da busca pela felicidade, que era uma busca também minha. Eu me sentia muito confortável naquele momento para falar dessa busca. No momento onde o básico que eu tinha a respeito de felicidade estava em queda, estava em declínio, né, por causa do aumento do sintoma da depressão, eu não conseguia mais falar a respeito daquilo. Por isso que o tema do canal se transforma, gente, vai se transformar sempre. Eu acredito que quem fica é quem sente identificação por nós como pessoa. Quem sente identificação ou sentiu identificação pela Izzy, né? Meu nome, na verdade, é Denise, eu coloco Izzy porque, enfim, não tenho muita identificação com o meu nome. É uma coisa que, inclusive, num post muito rápido, numa coisa muito rápida, eu estou tendendo a reavaliar na minha vida a minha relação com o meu nome, Denise, entendeu? Mas no momento, Izzy e tudo bem, entendeu? Pessoas que em algum momento sentiram identificação comigo é que vão permanecer ao longo dos meus caminhos, dos meus processos e das minhas mudanças. Quem sou eu para daqui a 5, 10 anos estar falando da mesma coisa? Eu não ia aguentar e muito menos quem me assiste ia aguentar, porque daqui a 5, 10 anos eu vou ser outra pessoa. Todos os aprendizados que vão passar por mim, não que eu vou virar a outra pessoa que você conhece, não, vou ser eu depois de todos os aprendizados que eu vou ter ao longo da vida. Então, é isso, eu não sei de onde que partiu essa conversa, de onde que partiu, deixa eu ver. Ah, tá, lembrei. Quando eu falei que não estava conseguindo falar a respeito de felicidade, porque a minha felicidade estava em declínio, né? Devido ao agravamento da depressão. Mas agora ela já está subindo ladeira de novo, graças a Deus. E isso também as pessoas querem que seja instantâneo, né? Acho engraçado. Uma pessoa que tem depressão e de repente a pessoa fala assim, mas também a pessoa só fala disso, só, né? Reage também e tal, não sei o quê. Tipo assim, tem 2, 3 meses que a pessoa tá ali naquele estado e as pessoas já estão perdendo a paciência, né? Só que a depressão não é um processo assim que rapidinho, instantaneamente você sai dele, não. E aí, de repente, até lá muitas pessoas já perderam a paciência com aquele processo, né? Paciência. Não sei se é bom pra elas, ruim pra elas, mas enfim. Tem pessoas que passam pela nossa vida, né? Pessoas que ficam e que entendem todos os nossos processos. Que o desejo, né? Vamos falar do desejo. O desejo pela manutenção da relação continua. Olha que interessante como que a gente junta ali atrás. A literatura das bancas também se ocupa desses milagres. Livros que prometem receitas de felicidade e equilíbrio emocional. Mas um detalhe, os autores são muito mal-humorados. Guias que ensinam a influenciar pessoas, ganhar dinheiro, ficar milionário da noite pro dia, mas os autores continuam pobres. É verdade. E o que tem de guru nessa internet hoje em dia, né? No Instagram e no YouTube e em todas as plataformas por aí, é o nosso contexto sociocultural. Vivemos num mundo de enganos e fórmulas mágicas. As pessoas estão impacientes para o processo da busca. Elas querem resultado rápido. Com isso, mostram-se indispostas a tudo o que possa lhes exigir tempo e calma. Nesse contexto de tantas pressas, não há espaço reservado para o discurso que exige calma para ser entendido. Os meios de comunicação se limitam a alimentar a sede de prazer das pessoas. Entrevistas fúteis ocupam nossas tardes de domingo. Celebridades, ainda que não tenham preparo para os assuntos, aparecem nas telas em rede nacional para repetir seus discursos tolos sobre questões sérias. Artistas fúteis se tornam referência para nossos filhos. Somos obrigados a suportar os canais abertos de televisão com sua programação artificial, com suas videntes fazendo previsões e líderes religiosos fomentando o ateísmo com seus discursos vazios e caricatos. Enquanto isso, o povo padece necessitado de cultura, informação e entretenimento que não aliene, mas motive a ser mais. Um povo que passa a gostar do tosco porque só isso lhe é oferecido. E pior, muitas vezes as pessoas criadoras de conteúdo começam a promover o tosco porque é o tosco que está sendo consumido. É o tosco que está dando view, que está dando resultado, que está dando dinheiro. Por quê? Porque o que está sendo consumido é o tosco, entendeu? Então, uma coisa alimenta a outra. As pessoas começam
a fazer coisas toscas, isso foi muito consumido, e as pessoas que estão ali querendo trazer um conteúdo mais, igual falou aqui, como é que é? Nesse contexto de tantas pressas, não há espaço reservado para o discurso que exige calma para ser entendido. Mas eu ainda quero acreditar que há espaço, sabe? Só que há espaço com o tempo. E é isso que eu quero fazer aqui, sabe? É isso que eu tento fazer aqui. Porque há muitas outras... Acho que existe 1 milhão de formas mais fáceis de eu estar obtendo views e horas e, enfim, inscritos por aqui, né? Basta fazer uma série de coisas toscas, desculpe-me, né, as pessoas que, enfim, se sentirem ofendidas com isso, mas bastaria, né, para eu estar muito mais bem sucedida, entre aspas, em questões numéricas, né? Mas não estaria bem sucedida no sentido do meu desejo, buscando lá meu desejo de transmitir o que eu gostaria de transmitir. Não sei se deu para entender, mas eu acho que deu. Cantores que nunca aprenderam a cantar repetem no programa de grande audiência versinhos que ferem a inteligência e o bom gosto de uma nação que não sabe mudar de canal porque descobriu nisso alguma forma de prazer. Enquanto isso, nossos reais valores, compositores de altíssimo nível, cantores e cantoras de excelente nível técnico e artístico se tornam atrações para poucos, porque a grande massa desconhece a sua existência. Esse é o paralelo entre o desejo e o prazer. O desejo é mais profundo que o prazer. Ele precisa de tempo para ser despertado e vivido. O prazer não, é produto rápido. É igual carboidrato de absorção rápida, que não leva tempo para ser assimilado pelo organismo. Desejo é alimento integral, demora para fazer digestão, e por isso alimenta por mais tempo. O prazer é poço sem fundo, é círculo vicioso. Cria dependência que nos faz procurar por ele mais e mais o tempo todo. O desejo, ao contrário, cria permanência, porque acalma. Sabemos onde ele fica. Ele movimenta para novas buscas, mas não desorienta. É o alimento integral, enquanto o prazer é alimento refinado. Essa regra tem prevalecido. Nada pode nos privar do prazer. Sacrifícios não são bem-vindos nos nossos tempos. As pessoas se esmeram por buscar atalhos porque não há disposição para trilhar a estrada mais longa, ainda que ela seja repleta de belezas e surpresas. É muito comum encontrar entre alunos que se preparam para o vestibular os resumos das obras que serão abordadas nas provas de literatura. Para que ler a obra completa se podemos ler só o resumo? Essa é a pergunta prática que geralmente é formulada por quem ainda não sabe desejar. Literatura, antes de combinar com o prazer, combina com desejo. Prazer é consequência do desejo que vem antes. Estudar nem sempre é atividade prazerosa, mas o que nos mantém na disciplina dos estudos é o desejo de sermos alguém um dia, de termos uma profissão que nos realize. É o desejo de conhecer, desvendar o mundo e reconstruí-lo por meio de uma atuação responsável na sociedade. O desejo é mais profundo, pertence ao mundo dos significados, das realidades que são definitivas. O prazer é mais raso, transitório, e por isso é tão pouco realizador. O bom é conjugar os dois, desejo e prazer. O interessante é não perder de vista nenhuma das duas realidades, lutando constantemente para manter acesa a chama do desejo pela vida e pelas pessoas que amamos. O desejo mantém a dinâmica da conquista. Já dizíamos anteriormente que somos território que precisa ser conquistado o tempo todo. Já estamos entregues a nós mesmos, mas ainda precisamos tomar posse. É o desejo de ir sempre além, de não perder o fio da vida, o visgo, o significado. Prazeres temporários não podem ser definitivos para nós. Se eles passaram, é necessário prender-se ao desejo. Outros prazeres virão, é processo natural. Prazeres não nasceram para serem definitivos, mas o desejo sim. Isso é fundamental para a qualidade da nossa existência. O importante é que a gente não coloque os prazeres acima dos desejos. É interessante, mas já encontrei pessoas lindas que só conseguem ser objetos de prazer. Não se tornam focos de desejo. As pessoas passam por elas, mas não permanecem. É a prova de que o prazer não é suficiente para que o outro queira ficar. O que nos faz apaixonar uns pelos outros é o desejo que somos capazes de despertar. Corpos perfeitos despertam prazeres, mas nem sempre despertam desejos. O desejo é o que nos faz respeitar a sacralidade que há no outro. O prazer é impulso rápido. Já o desejo é um impulso de demoras. É feito de vagarezas, assim como ter de andar 1000 quilômetros, mas certos de que há um lugar a se chegar. A dureza da viagem e o cansaço serão sempre vencidos cada vez que o desejo correr pelas veias. Não haverá prazer durante todo o trajeto. Por vezes, os limites serão aflorados, mas o desejo de chegar nos manterá firmes.
Cada vez que identificamos nossa incapacidade de manter a chama dos nossos desejos e percebemos que somos, sobretudo, afeitos à manutenção de prazeres transitórios, revela-se diante de nossos olhos a oportunidade de romper com mais essa forma de sequestro da subjetividade, tão comuns nos nossos dias. A mentalidade que apregou a vida fácil, sem esforço e sem luta, é instrumento de manutenção social de pessoas apáticas e sem poder de transformação. Há uma constante socialização da ideia de que o sacrifício não deve mais fazer parte da vida humana e que a felicidade consiste em suprimir qualquer realidade que possa nos desinstalar ou provocar sofrimento. Dessa perspectiva, o que resta é a infantilização cada vez mais frequente das pessoas, o não amadurecimento, o prolongamento da adolescência e a incapacidade de viver segundo o pilar do conceito de pessoa, a disponibilização ao outro. Vida sem sacrifício é vida alienada, irreal, fortemente marcada pelas estruturas romanceadas dos contos de fadas e pela visão mágica da realidade tão comuns onde impera o mito do amor romântico. Que bacana, né? Eu acho que passou várias coisas pela minha cabeça aqui, mas só que, enfim, eu acho que esse vídeo já estava ficando muito longo, Eu acho que grande parte eu já falei, né? Só ia relembrar mesmo alguns pontos. Mas é isso, eu acredito que o tempo nós precisamos viver o tempo das esperas, né? A gente precisa... Tudo que é duradouro exige de nós também um tempo de dedicação. Acho que as coisas que não exigem tempo de dedicação, que a gente consegue instantaneamente, né? Elas acabam sendo menos duradouras também. Acho que tem uma frase que fala isso, né? O que vem rápido, vai rápido. E é exatamente isso. As coisas às quais nós nos dedicamos, as coisas para as quais nós nos empenhamos e fazemos inclusive sacrifícios para que a gente consiga alcançar um objetivo, essas coisas assim são mais profundas e mais duradouras. E as coisas que vêm de forma muito instantânea, eu acredito que é mais fácil também que não seja uma coisa tão importante na nossa vida. E essa foi a 7ª parte, né, do livro. Espero que vocês estejam gostando. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta desse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E agora, quando eu estava começando a ler essa parte aqui, a 7ª parte do livro... Nossa, o barulho hoje tá retado. Olha. Ah, ótimo. Hoje a gravação é com emoção, gente. Alarme. Vocês sabiam que minha cor preferida é roxo? E que eu ganhei esse brinquinho roxo da minha irmã? Porque ela viu e achou bonitinho e trouxe pra mim. E que minhas plantinhas são roxas por causa disso, são, como é que chama? Lavandas, mas elas são falsas, tá? E o azevinho aqui, ele é de Natal, é minha substituição de árvorezinha de Natal, porque eu quis fazer uma coisa diferentinha e eu gostei muito dela.